da improbidade administrativa. Primeiro, não vale, né, é bom a gente lembrar que não vale, não é muito a gente lembrar aqui, 37, parágrafo 4º da Constituição Federal é a base dele. Então, lá falava que os atos de improbidade importarão suspensão de direitos políticos, blá, blá, blá. E aí, a regulamentação é essa lei 8429 de 92. Essa lei 8429, eu acho que eu contei para vocês, foi aprovada pelo Collor, que era um presidente super preocupado com essa questão da ética, né? Ele experimentou, então, pensa, imagina isso, os deputados fizessem lá, faz uma escola, põe o menino para estudar lá, o filho. A escola funcionava bem. Então, sempre eu gosto de lembrar aqui da história do Collor, só para a gente reforçar que quando tem uma sanção por improbidade, ela suspende direitos políticos, não existe cassação de direitos políticos. Aliás, a gente não tem cassação de direitos políticos no Brasil, e perda até que a gente tem em situação bem específica. Por exemplo, o professor de constitucional deve ter falado, quando a gente perde a cidadania, então, um brasileiro naturalizado pode perder, né, a sua cidadania, perderia o direito de votar e ser votado. Mas aqui, improbidade, a gente só suspende. A lei tem uma primeira parte que vai do artigo 1º ao 8º, que a gente vai começar sobre ele depois, e a gente vai começar com o que é ato de improbidade. E a gente vai pegar os artigos 9º, 10 e 11. E 12 vem ali a penalidade. Ocorre que acrescentaram um 10A. Talvez esses tijolos que vocês tenham aí nem tenha esse 10A. Eu vou tentar explicar, vou explicar primeiro sem ele, depois a gente coloca uma observação acrescentando. Por quê? A lei tinha lógica quando ela foi construída. Aí, quando começam a inventar de colocar mais alguma informação lá, ela vai virando um Frankenstein, né? Começa a ficar totalmente deformada, fica difícil até de explicar. Então, eu vou mostrar sem esse artigo 10, e depois a gente coloca ele para completar. Então, a gente vai montar aqui uma tabela. Eu tenho atos de improbidade na primeira coluna. A segunda coluna vai ser a suspensão dos direitos políticos. Suspensão de direitos políticos. Depois a gente tem multa civil. Uma multa. Pode ser reto, se vocês quiserem fazer reto, vai ficar bonito. Ó. Multa civil. Depois, uma proibição de contratar. Proibição de contratar. E depois, a dica de prova. E seu caderno já acabou e eu ainda tenho quadro. Olha que beleza. Dica de prova, tá? Então, vamos lá. Atos de improbidade. Colocou aí, são 3, então a gente coloca 3 linhas. Aliás, vai ter que deixar um espacinho para depois a gente acrescentar a novata aí. Então, olha lá. O ato de improbidade mais grave se chama enriquecimento ilícito. O do meio é o prejuízo ao erário. E o mais light é o atentado aos princípios. Vocês podem continuar respirando normalmente. Isso. Respira. Todo mundo mudo sem respirar. O seu para casa eu vou fazer no cantinho daqui, tá? Sua primeira tarefa é desenhar um cachorro igual a esse aqui, ó. Tá bom? Depois eu vou conferir aí se ele ficou. Você pode fazer ele com cílios, que ele pode ser menina. E aí você põe lacinho de fita, se for isso mesmo. Daqui a pouco eu vou ver seu cachorrinho. Olha lá. Aí, esse ato de improbidade, então, a gente tem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, atentado aos princípios. A gravidade desse ilícito vem assim, ó. Quanto mais a gente sobe, mais grave é o ilícito. E a penalidade vai aumentar conforme a gente também vai subir aqui. Então, para lembrar e não esquecer nunca mais, suspensão dos direitos políticos
Ai, que difícil. Tinha que ter um apoiador de caneta ali, não tinha? Deixa eu ver se cabe tudo aqui no bolso, para liberar a mão. Pronto. Suspensão dos direitos políticos cabe nas suas mãos. A gente começa com uma mão só. Esse aqui, ó, 3 a 5 anos. Depois você já tem 5, soma mais aqueles 3, 5 a 8. Já tem 8, vai 8 a 10. Tá? Tomara que você tenha os 10 dedinhos na mão, porque senão vai ficar errado. Tá? Mas então, para quem tem, vai dar certinho. Então, começou 3 a 5 anos. Já tem 5, foi com mais 3, 5 a 8, 8 a 10. Em atos de improbidade. Então, atentado aos princípios, a gente vai suspender de 3 a 5 anos, uma mão só. Você já tinha 5, repete aqui, com mais 3, 5 a 8 anos. Põe assim, ó. 3 a 5 anos, 5 a 8 anos, né? Já colocou 8 e vai 8 a 10 anos. Então, 3 a 5, 5 a 8 e 8 a 10. Você tem que saber montar sua tabelinha no dia da prova, porque as perguntas são todas em cima dessas penalidades aqui, tá? Olha um detalhe. Quando eu digo assim, Joãozinho, servidor público, recebeu uma verba pública indevidamente e gastou com despesas particulares, tá certo? Joãozinho, então, recebeu uma verba pública indevidamente. A pergunta é, Joãozinho pratica ato de improbidade que atenta contra os princípios constitucionais? Não. Por quê? Isso. Se a gente achar, né, que atentou contra os princípios, é como se a gente dissesse assim, se encaixar no atentado aos princípios, não é prejuízo, não é enriquecimento ilícito. Se eu disser que é prejuízo ao erário, não é atentado aos princípios, não é enriquecimento ilícito. E se eu falar que é enriquecimento ilícito, não é prejuízo, não é atentado, ok? Só arrumar isso aqui para não ficar feio. Então, se encaixar em um tipo, não tem o outro configurado. A gente vai sempre, lógico, né? Encaixar no mais grave quando um ilícito for pesado. Agora, quando falamos de multa civil, a tendência também, então, é que ela seja mais grave aqui em cima e vá diminuindo aqui. A multa não é um ressarcimento. O ressarcimento, geralmente, nem é na ação de improbidade. A gente move uma ação de ressarcimento contra aquele agente público. Ou até contra o beneficiário do ato, que é quem se beneficiou, né? Do beneficiário se beneficiou, é meio que óbvio. Aquele que, junto com o servidor, se envolveu ali naquela improbidade. Então, a gente vai pensar aqui em multar o agente público, o beneficiário do ato, além do ressarcimento. Qual que é a base que a gente tem para apurar o enriquecimento ilícito? O acréscimo patrimonial. Então, aqui, essa multa vai a até 3 vezes esse acréscimo patrimonial. Deixa eu ver se o cachorrinho ficou bom. Então tá. Até 3 vezes o acréscimo patrimonial. No prejuízo ao erário tem que diminuir um pouquinho. A gente vai até 2 vezes, só que agora não tem acréscimo patrimonial. Qual que seria o prejuízo ou o dano, se quiser colocar uma palavra menor aqui, até 2 vezes, então, o valor desse dano ao erário. Aqui, como eu tenho que diminuir, eu fui 3, 2, a gente vai colocar aqui 1. Tá? Só que eu não tenho mais o acréscimo patrimonial, eu não tenho mais o dano como parâmetro, eu tenho só a remuneração do agente. Remuneração do agente. Ocorre, gente, que uma vez a remuneração do agente era muito pouquinho. Então, a gente vai aqui colocar 100 vezes a remuneração. Mas atenção que eu não estou aumentando. 100 aqui, em valor absoluto, lógico que é mais do que 3 do que 2, mas não em razão da base do cálculo dessa multa. Então, 3 vezes o acréscimo patrimonial de 1 bilhão, imagina, né? 3 bilhões só de pagamento aqui. O dano também. Agora, a remuneração do agente, ainda que seja 100 vezes a remuneração, pode ser um valor relativamente pequeno, tá? Então, eu esqueci de colocar aqui o até, coloquei para ficar bonitinho, até 100 vezes a remuneração. Ótimo. Essa é a multa. Agora,
uma empresa que contratou com a administração e teve um benefício, se beneficiou daquele contrato, ela vai ficar proibida de contratar, de receber incentivos creditícios. E aí, ó, essa proibição vai ser o menor número aqui, 3, o do meio, 5 e o maior, 10. Por 10 anos, ela fica impedida de contratar com a administração pública no enriquecimento ilícito, por 5 anos no prejuízo ao erário e por 3 anos no atentado ao princípio. Aqui não é, então, até, é o de 3 anos, né, proibição de 3 anos, de 5 anos e de 10 anos. Tranquilo até aqui? Essa base, a gente montando, não tem como errar a penalidade aplicável. Só que agora a gente teria que ir lá na lei, conhecer o ilícito, para decorar toda a lei, né, e saber qual que vai caber em cada um. Por exemplo, a gente teria que ir lá no artigo 9º, conhecer do enriquecimento ilícito, no 10º, o prejuízo ao erário, e ainda baixar lá no 11 para ver atentado aos princípios. A nossa sorte é que há uma estratégia aqui, que é essa dica de prova, que está relacionada ao verbo que inicia a descrição do ilícito. Vocês vão ver, pega aí o artigo 9º na Lei 8429, o 9º. O 9º é todo de enriquecimento ilícito, certo? Estão vendo aí? Se eu pegar o texto inteiro, por exemplo, vem assim, receber para si ou para outrem, eu vou me embolar toda se eu tentar ler o resto do texto. Eu vou pegar só o verbo. Olha os verbos. Receber, receber, perceber, adquirir, usar, incorporar, perceberam? Todos os verbos do artigo 9º trazem a ideia de ter para si mesmo. Não é o texto todo. Como eu disse, o primeiro fala receber para si ou para outrem, né? Então, não é o verbo todo. É só, não é o texto todo, é só o verbo. O verbo vai trazer a ideia, então, de ter para si mesmo. Deixa eu ver se ficou lindo o cachorrinho. Aham, tá vendo? Faltou a linguinha dele, faz aí. Ter para si mesmo. Já quando for o prejuízo ao erário, o movimento nosso de mão vai inverter. Olha aqui, ó. Incorporar, aceitar, usar, receber, perceber, é o verbo do artigo 9º. No outro, é conceder, doar, permitir, facilitar. O verbo é um verbo que traz uma ideia de favorecer. Então, ter para si mesmo é o mais grave, é o do artigo 9º. Esse verbo do favorecer é o do prejuízo ao erário. Só que os verbos não são todos ótimos. Então, quando a questão de prova for feita, eles não vão pegar o light com o grave, eles pegam o grave com o moderado. Então, você já sabe que se o verbo é ter para si mesmo, e aí todos do artigo 9º, o verbo é ótimo, é o artigo 9º, e se não for, tem que estar lá embaixo, no artigo 10 ou 11. Então, é por exclusão, tá? O verbo perceber, receber, obter, adquirir, usar, incorporar, é artigo 9º. Não era esse verbo. E agora? A gente tem um verbo que vai repetir, e que vai aparecer aqui, no prejuízo ao erário, e aqui no atentado aos princípios. No atentado aos princípios, o verbo, na verdade, é um verbo neutro. Ele nem traz essa ideia de si mesmo e nem traz essa ideia de favorecimento. Por exemplo, negar publicidade aos atos da administração. Eu estou tendo uma vantagem ou favorecendo alguém? Não dá para saber, não é? Então, negar publicidade aos atos da administração, deixar de dar transparência. Esses atos, você não sabe nem o que ele significou na vida. Agora, olha que tem um verbo frustrar no prejuízo ao erário, e ele aparece também aqui no atentado aos princípios. Vê se vocês conseguem identificar aí. No prejuízo ao erário, ele chama frustrar a licitude de uma licitação. E no 11, ele chama frustrar a licitude de um concurso público. Viram? Tá. Concurso público e licitação. Em qual dos dois vocês acham que é mais provável que tenha prejuízo ao erário? Na licitação, eu estou sempre comprando e vendendo. É impossível que não tenha um prejuízo ao erário se eu frustrar essa licitação. Até poderia acontecer, né? Mas é raro. Já no frustrar concurso, não necessariamente. Por exemplo, um servidor que está trabalhando ali na aplicação da prova
pode ter sido conivente com um candidato que ia entrar com um ponto no ouvido, para poder escutar lá as respostinhas da prova. E aí, outro servidor viu e impediu, ou seja, esse cara vai ser punido, porque ele frustrou a licitude do concurso, nem precisa ter acontecido, tentativa ali já é suficiente, né? Ou seja, já tentou contra os princípios de qualquer modo, não aconteceu por culpa de outros, né? Por responsabilidade de outros ali. Então, já é atentado aos princípios. Mas teve prejuízo ao erário? Não precisou de cancelar o concurso. E mesmo quando tem um cancelamento de concurso, quem é que paga o pato? O candidato. É o candidato. Ele que vai ter que pagar de novo ou não, né? A gente dificilmente vai ter, ou a própria contratada, dificilmente vai ser a administração que vai ter que pagar tudo outra vez se acontecer uma situação como essa. Então, não existe, em regra, um prejuízo ao erário quando se frustra o concurso público. Mas se falar assim, Joãozinho recebeu dinheiro público para passar as provas para candidatos, filhos de deputados, exemplo. Né? Aí eu já tenho qual verbo? Recebeu. Já saí daqui e vim aqui para cima. Tá? Então, descrito como está no artigo 11, e aí você tem, então, negar publicidade aos atos da administração, deixar de dar transparência, né? Praticar ato visando a fim diverso do pretendido em lei, esses todos são neutros, o texto não é suficiente para saber, nem sabe o que foi. Praticar ato visando a fim diverso do pretendido em lei. Pode ser qualquer coisa, né? Qualquer proibição. Então, eu não vou escalar na situação mais grave, eu vou com ele para o mais light, que é o atentado aos princípios. Outra coisa que a gente tem que saber, toda vez que for enriquecimento ilícito ou que for atentado aos princípios, a conduta tem que ser uma conduta dolosa. Se não tiver dolo, não ocorreu esse ato de improbidade administrativa. E aqui no favorecer, pode ser dolo ou culpa. Então, a mera negligência, imperícia ou imprudência na arrecadação dos impostos, ou mesmo ali na administração desses recursos, já é suficiente para a gente caracterizar aqui prejuízo ao erário. Aqui, ó, atentado aos princípios, não é qualquer descumprimento dos princípios, é descumprir os princípios de forma dolosa. Aqui também enriquecimento ilícito, é até engraçado isso, porque é como se dissesse, não tem como você ter enriquecimento ilícito só por culpa. A verdade é que o próprio ilícito demanda uma conduta dolosa, intencional, né? Mas se dissesse, eventualmente, que não houve dolo, você vai entender ali, então, que não houve, não se caracterizou, pelo menos, esse ilícito aqui do enriquecimento. Tá? As penalidades estão descritas no artigo 12. Então, para você identificar se é isso aqui, ou esse, né? Essa lista aqui, você está aí diante, então, do artigo 12 da lei, ele é que estabelece quais são essas penalidades. O que a gente teve de acréscimo na lei 8429? Acrescentaram um 10A. Ele está na linha do prejuízo ao erário, tá? Ele vem com o verbo, se não me engano, conceder. Pois é, mas aí... Isso. Conceder vantagem tributária indevidamente. A linha básica dele é essa. Está ligado ao quê, hein, gente? Que fato recente que andou concedendo incentivos tributários aí indevidamente? Nada a ver com uma lava-jato, né? Está falando o seguinte, aqui eu pego o ilícito depois que o dinheiro já estava na administração. E quando esse pessoal está desviando dinheiro que nem chega a entrar? Porque quando a gente pega uma situação de incentivos tributários indevidos, na verdade isso nem vai chegar a virar dinheiro público. É uma verba que não entrou para a administração, é muito mais grave. Você não tem nenhuma das formas de controle da administração para poder falar que esse, né, valor desviou. Não, nem entrou. Né? Pausa.